Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi e hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu quero compartilhar com você a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre, nós estamos estudando sobre o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo de Jesus, e não o Batista. É bom nós nos atentarmos com isso. E a lição de hoje tem o seguinte título: A Verdade que Liberta. O texto áureo da nossa lição, ela diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nós sabemos que só podemos ser libertos estando em Cristo Jesus. E João vai nos trazer estas verdades conforme a experiência, a convivência que ele teve diretamente com o Mestre querido, com o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo 7, versículo 16 ao versículo 18, depois os versículos 37 e 38, e depois o capítulo de número 8, verso de número 31 ao de número 36. Nós temos três objetivos na lição a serem alcançadas, que é, primeiro, explicar a verdade em Jesus, desde sua saída da Galileia para Jerusalém, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. Terceiro, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Esta lição, ela contém 3 tópicos. Cada tópico segue mais outros 3 subtópicos, os quais nós estaremos abordando a cada um conforme descrito pelo comentarista e também comentando conforme as verdades bíblicas. Mas antes de continuar, eu quero te convidar, caso você ainda não seja um inscrito no canal, a se inscrever no canal. Ative o sino de notificações, deixe os seus comentários caso assim desejem e saiba que toda semana temos estudos bíblicos aqui no canal. Os estudos bíblicos referentes à Escola Bíblica Dominical sempre será postado no domingo ou na segunda, sempre com uma semana de antecedência ao dia da sua aula, tá bom? Então, se não estiver disponível no domingo, pode ter certeza que na segunda-feira estará disponível. Temos também outros temas a serem abordados. Então, você é convidado a se juntar comigo para juntos crescermos na fé e no conhecimento diante de Deus, tá bom? Sinta-se também à vontade para deixar os seus comentários. Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: da Galileia para Jerusalém. O capítulo de número 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João 7, capítulo de número 1. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Vamos observar direitinho aqui. Veja só. Nós sabemos que a Bíblia declara que os irmãos de Jesus também não acreditavam em Jesus. Eles tinham uma certa desconfiança a respeito da idoneidade de Cristo. Será de fato este o Messias? A Bíblia vai falar que o profeta, ou melhor, o próprio Jesus ele diz isso, que o profeta não tem honra em sua casa. E Jesus sabia muito bem do que estava falando, pois os próprios da sua casa não criam nele. Como que uma pessoa que não tem credibilidade no meio da sua própria família teria então credibilidade para a humanidade? Pois bem,
A Bíblia vai dizer ainda, através das palavras do próprio João, que Jesus ele veio para os seus e os seus não receberam. No entanto, todos aqueles que recebem a Cristo é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós vamos perceber que Jesus ele não estava sendo influenciado pelo que acontecia ao seu redor. Isso acontece muitas das vezes em nossas vidas. Muitas vezes nós somos influenciados pelo que está à nossa volta, pelos amigos, pelos parentes, pelos colegas, por algum irmão da igreja. Nós acabamos sendo influenciados a fazer coisas que não deveríamos fazer. No entanto, Jesus ele tinha uma missão e ele sabia qual era a missão dele. A missão dele não consistia em fazer a sua vontade, mas sim fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus ele sabia qual era a sua missão e ele estava disposto a cumprir esta missão. Então, quem guiava Jesus era o Espírito Santo e ele sabia em quem tinha crido. Aqui nós vamos encontrar a primeira lição desta lição. A primeira é o seguinte: quem te influencia? É o Espírito Santo? É a palavra de Deus? É a vontade de Deus? Ou o local em que lhe arrodeia? De repente a congregação, de repente os parentes, os amigos, os companheiros talvez de trabalho, de faculdade. Eu não sei o que pode estar te influenciando ou o que já te influenciou, mas eu quero te dizer neste momento que até mesmo Jesus ele não se deixou ser influenciado pelo que estava em sua volta, mas ele buscou a ser influenciado pelas verdades do qual ele cria e do qual ele veio cumprir uma missão, a missão do ID, a missão de salvar e resgatar o pecador, a ponto de entregar a sua própria vida para que tudo isto venha a acontecer. O comentarista ele diz, ele iria à cidade santa, mas sobre a orientação do Pai. João capítulo 7, versículos de números 5 e 6. Assim, em obediência ao Pai e não aos irmãos, que diziam, se você quer ser visto pelo mundo, ninguém fica fazendo tais sinais e se escondem. Vai lá e se mostra para o mundo. Jesus de fato foi, mas enquanto eles estavam na festa, Jesus ele foi para onde? Foi para o tabernáculo. Afinal de contas, era a festa dos tabernáculos que estava acontecendo. E Jesus, daqui a pouco nós iremos observar as simbologias em que o tabernáculo traz e iremos comparar com as declarações em que Jesus fez. Nós veremos os elementos do tabernáculo que vai apontar diretamente para Jesus, desde o seu primeiro elemento até mesmo ao último. Pois bem, o comentarista ele continua a dizer, assim a obediência ao Pai em todas as situações, conforme João capítulo 5, versículo 19 e 20, capítulo 6, versículo 38, capítulo 8, versículo 29, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. E aqui ele vai dizer que ele não estava no meio da festa em si, mas ele estava lá no templo, ali, junto com as pessoas ensinando a palavra do Senhor. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Veja só o que está escrito em Mateus capítulo 20, versículo 18 e João 8, 20. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Aqui é uma coisa interessante. Jesus disse que ninguém toma dele a sua vida. Ele mesmo a dá. Nós vamos encontrar João declarando que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Jesus está chamando aqueles que acreditam nele, aqueles que confiaram nele, aqueles que confiam ainda nos dias de hoje em Jesus, porque um dia ele voltará. Essa é a sua promessa de que um dia ele retornará. Ele é a verdade enviada de Deus. Ele é o verbo encarnado. Jesus ele não deixou de ser divino quando veio à Terra, mas ele assumiu a forma de homem. E assim como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus ele declara que a sua vida ninguém pode tomar, ele mesmo dá. Ele deu a vida por cada um de nós, por nos amar.
Quando Jesus ele tem aquela conversa com Nicodemos, que foi um dos assuntos da nossa lição, no capítulo de número 16, no capítulo de número 3, versículo de número 16, muito conhecido dos irmãos, ele vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus, ele foi entregue pelo Pai, mas ele mesmo se ofereceu por cada um de nós. Então, ninguém pode tomar algo da mão de Jesus. Jesus, de forma voluntária, por amar cada um de nós, ele se ofereceu por cada um de nós, tá bom? O segundo tópico vai falar a verdade na festa dos tabernáculos. Falando a respeito do tabernáculo, eu quero te apresentar um blog que eu mesmo criei recentemente. Estou compartilhando ali alguns estudos bíblicos. Então, eu vou compartilhar com você este blog nesse exato momento. E neste blog, nós vamos encontrar vários estudos muito bem detalhados. E um desses estudos está se referindo diretamente ao tabernáculo. E nós aqui vamos entender os elementos do tabernáculo que liga diretamente a Jesus. Veja só, o título do artigo, eu não vou ler todo, só vou ler as passagens chaves, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você consiga acessar o blog e assim ter um estudo mais detalhado a respeito do tabernáculo e compartilhar também estas verdades com os irmãos que talvez eles ainda não vieram a perceber. Vejamos, do tabernáculo a Cristo, a revelação de Jesus em cada elemento do santuário. Como é que se dá isso? Primeira coisa, a porta do tabernáculo. Jesus, o umbral da salvação. Olha só, no tabernáculo só existia uma entrada, assim como também uma saída. Nós temos aqui uma dramatização, não é fidédica à realidade que era naquele tempo, é somente para a gente entender o que se tinha ali dentro do tabernáculo, tá vendo? Tá certo? Essa imagem foi gerada através de inteligência artificial. Eu encontrei, coloquei ela aqui só para dar uma visibilidade. Mas vejamos, a porta do tabernáculo, para se apresentar diante de Deus, os sacerdotes deveriam passar por uma porta. E só existia uma porta. O tabernáculo era construído lá no deserto, idealizado pelo próprio Deus, arquitetado pelo próprio Deus, desenhado pelo próprio Deus. O próprio Deus disse quais seriam as matérias-primas para fazer ali o tabernáculo, o qual Jesus agora vai para a festa dos tabernáculos, ou melhor, a festa das tendas, né? E na festa da tenda, o que acontece? Acontece que ali vai ter alguns... No tabernáculo existem alguns elementos que vai representar diretamente o próprio Cristo. Veja só, João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e acharás pastagem. João, capítulo 10, versículo 9. Para entrar no tabernáculo, na presença de Deus, tem que passar pela porta. A porta é Jesus. O altar do holocausto, o sacrifício perfeito que remove o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26 em diante, nós vamos encontrar que todos os sacerdotes, eles precisavam, Hebreus capítulo 7, perdão, versículo de número 26 em diante, vai dizer que todo sumo sacerdote precisava diariamente, ou pelo menos uma vez no ano, ir ali no tabernáculo oferecer sacrifício por ele e pelo povo. E no local santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia adentrar. E eles precisavam fazer isso continuamente. Jesus, ele se apresentou uma única vez. E esta uma única vez serve agora para toda a eternidade, porque Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias nem fim. E outra, ele vai muito além de Melquisedeque. Porque antes de Melquisedeque, Jesus Cristo, ele já existia. Ele é o alfa, é o princípio, ele é o ômega. Ele é o princípio e ele também é o fim de todas as coisas. Então, o sacrifício perfeito é o próprio Cristo. Veja só, João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Testemunho do próprio João quando fala a respeito de Jesus. Neste caso aqui é o João Batista. João 10,11 diz: eu sou o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas.
Lembra que eu falei nesse instante que Jesus é aquele que entrega a sua própria vida por amor das ovelhas? A bacia de bronze, a purificação pela água da palavra e do Espírito. Nós estudamos essa lição, né? João capítulo 13, versos 5 ao 10. Jesus, ao lavar os pés de seus discípulos, ilustrou a necessidade contínua de purificação e humildade. Ou seja, através da palavra de Jesus, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Temos também ainda o ato da regeneração, que vem através do Espírito Santo, que fluirão para a vida eterna. Nós vimos isso também, porque Jesus é a água da vida. Nós vamos encontrar ainda a mesa dos pães ali no tabernáculo. Jesus é o sustento espiritual e eterno. Não só isso, ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Glórias a Deus. Ele também é a luz. No tabernáculo existiam os castiçais de ouro, mas Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O altar do incenso, o incenso representa as orações, a intercessão. A Bíblia vai dizer, pelas palavras do próprio João, quando ele escreve lá em uma de suas cartas, ele diz: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, todavia, se pecardes, tendes um advogado ao lado de Deus, Jesus Cristo, o justo. João 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é uma promessa para aqueles que creem. Então nós vamos encontrar vários outros exemplos aqui neste artigo. Você está convidado a acessar e a estudar minuciosamente estas verdades bíblicas, tá certo? Então voltaremos então ao slide. Isso aqui só foi um esboço que vai te ajudar muito a compreender esta lição, tá certo? Segundo o comentarista, ele diz o seguinte, nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Veja só para onde Jesus foi: para o templo, para o tabernáculo. E o tabernáculo, todos os seus elementos apontavam para o próprio Jesus. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opinião sobre ele entre as pessoas. Jesus, ele tinha o Espírito Santo revelava o coração dos homens. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 2 de João, do Evangelho, que não precisava com que ninguém falasse o que estava no coração do homem, porque ele bem conhecia a natureza humana. E ele sabia que não podia confiar naqueles homens, nos religiosos, nos escribas, nem nos fariseus, porque ele bem sabia que aqueles homens queriam o seu fim, tinham inveja de Jesus, tinham muitas vezes raiva de Cristo, porque Jesus batia de frente com eles, com os ensinamentos e a hipocrisia que cada um deles tinha. E ao continuar ele diz: por isso afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Perceba que Jesus não fazia a sua própria vontade. Nós temos que parar com esse negócio de estarmos, eu penso, eu acho. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro regenerado em Deus, ele não age conforme os seus próprios pensamentos, seus próprios interesses. Ele não age conforme a sua própria interpretação pessoal ou a interpretação pessoal de A ou de B. Você não pode ir pelo que eu digo, você tem que ir pelo que a palavra de Deus orienta. Jesus era orientado pelo Espírito Santo, guiado pelo Pai, ele conhecia muito bem qual era a vontade de Deus e qual era a sua missão. É o que nós devemos fazer nos dias atuais, que nós somos bombardeados de informações de todas as formas, de todos os jeitos, principalmente aqui nas redes sociais. Se existe um lugar para ter mais heresias, não é outro lugar senão as redes sociais. Já basta os falsos pregadores sobre os púlpitos, mas nós agora somos bombardeados através das redes sociais e por todo meio de comunicação nos dias atuais. Vamos então nos apegarmos com a palavra do Senhor.
Continuando, muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, e muitos ainda acreditam que Jesus é um profeta. Alguns judeus já reconhecem Jesus como Messias, são chamados judeus messiânicos. Mas existem outros judeus que acreditam que Jesus veio, de fato, mas não como Messias, e sim que Jesus seria um profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Jesus é a verdade. E não só naquele tempo muitos desconheciam, como ainda nos dias de hoje, muitos ainda desconhecem esta verdade. Muita gente precisa ouvir ainda a falar de Jesus, muitas pessoas ainda precisam conhecer de perto a forma poderosa que Jesus pode transformar a vida de cada um. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Você deve conhecer muito bem esta passagem bíblica, João 14, versículo 6. E não só isso, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Jesus Cristo é a pessoa que pode nos libertar. Jesus Cristo é a verdade que nos leva para o céu, é o sacrifício perfeito, ele é a luz do mundo, ele é a água que sacia a nossa sede espiritual, ele é o pão que nos alimenta, nutre o nosso corpo e nos leva para o céu. Então, que venhamos ter essa segurança, que essa fé seja fortalecida em nossos corações, e nós vamos perceber que a palavra de Deus venha se cumprir em nossas vidas. No terceiro tópico vai falar vivendo na verdade. Irmão Davi, como é que eu consigo viver na verdade? Como um cristão consegue viver na verdade? No livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 21 em diante, nós vamos encontrar que Jesus fala assim: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. E eu e o Pai ouviremos e viremos e nos revelaremos a Ele, faremos nele morada. A pessoa que vive na verdade de Cristo é aquele que cumpre os seus ensinamentos, aquele que cumpre os seus mandamentos, e só assim temos como provar que Jesus de fato nos ama. E Jesus de fato nos ama, ele deu muitas provas disso quando ele esteve aqui na terra. E uma dessas provas nós vamos ver daqui a pouco. Veja só. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha de quem? Do Pai, não vinha dele mesmo. E para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos, que todos os elementos do tabernáculo apontavam para Jesus, como eu mostrei. Você pode acessar aí o blog e ver com mais detalhes. E que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver a verdade. O segundo tópico vai falar o seguinte: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Nós sabemos que os maiores inimigos de Jesus eram os escribas e eram os fariseus. Estes eram os que mais o atacavam. Claro, nós vamos encontrar Nicodemos e talvez há muitos outros, o qual a Bíblia não relata, mas que creram em Jesus. A Bíblia vai falar que muitos acreditavam em Deus, nele. No livro de Marcos, capítulo 7, vai dizer que muitos dos fariseus creram em Jesus, mas, olha esse mais mata muita gente, viu? Destruiu e, com certeza, impediu de muitos escribas e fariseus se aproximarem de Cristo e reconhecê-lo como Messias e alcançar ali a salvação e a misericórdia e o perdão de Deus através de Jesus. Eles perderam a oportunidade de viver coisas maravilhosas com Deus. Por quê? O texto bíblico vai falar que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E ali era a glória de Deus manifestada. O escritor aos Hebreus fala que de muitas formas Deus revela-se aos homens e nos revela a cada um de nós. E nos últimos dias tem sido revelado através de Jesus Cristo, o seu Filho.
O primeiro tópico do segundo tópico diz assim: a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo de número 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava, uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, ou seja, nós vimos na lição passada que os homens e a multidão buscava Jesus pela multiplicação dos pães, pela cura da enfermidade. Jesus os repreenderam e muitos ficaram sem andar com Jesus. Então essa multidão ia atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais que Jesus cumpria. Eles iam, saciavam a sua fome física, os seus corpos eram curados, mas eles não buscavam a verdade em Deus. Eles não buscavam a salvação em si. E essa multidão o acompanhava buscando todas estas coisas. Os escribas e fariseus, vendo que Jesus fazia todas essas coisas, queria pegar ele em alguma falha, em alguma coisa, porque ele estava com inveja de Jesus, como eu disse anteriormente. Então eles trazem até Jesus uma mulher que foi pega em flagrante em adultério. Segundo a lei, esta mulher deveria ser apredejada. E é exatamente esta a prova que eles trazem para Jesus. Só que deixa só eu compartilhar um negócio com vocês, que talvez vocês até já tenham visto isto, mas se encontra aqui em Levítico, que é o que a lei fala, né? Levítico capítulo 20, versículo de número 10. Olha só o que diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e adúltera. Agora, a pergunta que eu faço é: cadê o homem? Porque aqueles homens, aqueles doutores, fariseus, os escribas, os doutores, os líderes da religiosidade judaica, pegam a mulher, levam até Jesus para experimentá-la e falam: essa mulher foi pega em adultério. Na lei está escrito que se for pego em adultério, ela precisa ser apredejada, precisa ser sentenciada à morte, precisa morrer. Agora a pergunta é: cadê o homem? Porque a lei não fala somente da mulher. A lei fala também do homem, de qualquer um que for pego em adultério. Ora, será se eles estavam prevaricando? Será se eles estavam querendo defender alguém? Mas Jesus, a Bíblia vai contar que ele começa a escrever no chão, e é um mistério que Jesus estava escrevendo no chão. Uns dizem que ali estava escrevendo os pecados que cada um daqueles homens tinha. Fato é que nós não sabemos. O João, ele não relata o que estava escrito, mas relata que Jesus baixou a cabeça e estava ali simplesmente escrevendo. E nós não sabemos o que estava escrito. Mas Jesus, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O interessante é que Jesus não diz aquele que nunca pecou. Ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos que ninguém condenou, porque o Espírito Santo falou no coração daqueles homens que os condenavam. Afinal de contas, a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça e do pecado. Aqueles homens movidos pelo Espírito Santo foram convencidos dos seus pecados, abandonando então as suas pedras e não mais condenando aquela mulher. Vamos continuar então. Ela foi apanhada em adultério para ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Ou seja, a tentativa de dizer: você não cumpre as leis de Moisés, você não cumpre a lei judaica. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Isso se encontra em João capítulo 8, versículo de número 7. Ninguém teve coração de lançar, ou coragem, né? Não é coração, é coragem. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Para sermos libertos de nossos pecados,
somente através de uma conscientização. Essa conscientização não virá se alguém não nos alertarmos acerca dela. Muita gente às vezes fala que nós não podemos dizer que uma pessoa que está em pecado será condenada. Mas o que iremos dizer para ela? Diremos para ela que ela pode permanecer do jeito que está? Claro que não. Dizer que uma pessoa está certa ou que está errado, na verdade, se ela estiver errada e você for usado por Deus para falar para ela que ela está errada e ela se converter, a Bíblia fala que você ganhou uma alma para Cristo. Você apagou multidões de pecado. E você se torna uma pessoa sábia, biblicamente falando. Agora eu lhe pergunto, se uma pessoa não acredita que o que ele está fazendo não seja errado, como que ela se arrependerá então? Se não houver alguém para mostrar para ela o caminho da verdade, se não existir alguém que o alerte do perigo em que ela está vivendo. A igreja, ela é luz do mundo, ela ilumina o caminho. E o caminho iluminado mostra os abismos, mostra os buracos. Se você não mostrar a direção que aquela pessoa está indo, em direção ao abismo, em direção ao poço, ela não se desviará dele. Mas a partir do momento em que você é usado por Deus como um atalaia, que anuncia que o perigo está chegando, a espada está chegando, e aquela pessoa não se arrepende de seus pecados, as suas mãos estão lavadas. No entanto, se você vê e você não avisá-lo, e ela certamente irá cair no abismo, Deus cobrará de você, de suas mãos, aquela alma que está perdida. Eu sei que esta não é simplesmente o foco da lição, trazer um exemplo evangelístico, mas também é que Jesus ele veio nesta missão para salvar e libertar. Aquela mulher foi pega em adultério e ela tinha consciência que estava em pecado. Os seus acusadores, ditos como santos, acusavam e a condenavam. Enquanto Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Foi o suficiente para os conscientizá-lo que eles também tinham pecado. E eles precisavam de se retratar da mesma forma que aquela mulher precisava. E o mais importante, quando aquela mulher levanta os olhos, quando Jesus levanta os olhos e que todos aqueles homens foram saindo, desde o mais velho até o mais novo, segundo o comentário do evangelista, Jesus questiona aquela mulher, onde estão os que te acusam? Aquela mulher, ela responde dizendo, ninguém, Senhor, me condenou. Jesus disse, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. A orientação bíblica, ela é direta ao ponto. Ela nos revela o nosso erro, nos mostra o nosso destino final e nos dá a solução para aquele problema. E a solução para o problema do homem é Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Nós estamos num caminho torto, cheio de trevas. Nós não sabemos por onde caminhamos, mas Jesus ilumina os nossos caminhos, nos mostra os abismos que estão à nossa frente e nos mostra por onde andarmos e nos desviarmos desses buracos, para nos encontrarmos com Cristo e nos tornarmos, de fato, pessoas transformadas por Deus. No segundo tópico vai dizer, Jesus é a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Esta verdade não é apenas genérica. É uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim o único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Jesus é a única verdade que cada um de nós precisamos.
Lá no tabernáculo, existia um objeto chamado Arca da Aliança, e você deve lembrar dela. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Na Arca da Aliança existiam os mandamentos, a tábua dos preceitos, dos 10 mandamentos, do Decálogo. E ali, o sumo sacerdote, após se purificar, então entrava no local santo dos santos, e ali ele tinha acesso diretamente ao trono de Deus. Esta arca não existe mais. A nossa arca agora é Jesus. Ele é a porta, só passando pela porta, entrando no local santo, que é a santificação, através das palavras de Jesus, através do Espírito Santo, através da água, do pão, o qual ele mesmo se refere ser. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou a água que sacia a sua sede. Eu sou a luz para o mundo, a luz para o caminho. Eu sou a verdade encarnada. Então, quando você passa pela porta que é Jesus, você chega ao local santo, que é o próprio Cristo, a partir de Cristo você chega ao local santo dos santos, que é a presença real de Deus. Só assim nós conseguimos adentrarmos. Nós vamos encontrar que quando Jesus crucificado na cruz, ele declara dizendo, está consumado. A Bíblia vai dizer que o véu se rasga de alto a baixo. Ou seja, o véu que separava o local santo do local santo dos santos, agora não existe mais, porque Jesus, ele abriu o caminho para cada um de nós. Então, pode ter completa certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações por causa do sacrifício de Jesus Cristo que nos deu acesso a ele. A verdade é que o mundo precisa conhecer. Vamos ver o que o comentarista diz. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guie as suas vidas. Outras examinam essas verdades na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. As pessoas buscam, na verdade, o ser humano, ele foi criado por Deus para a glória de Deus. É o que o profeta Isaías declara. Nós fomos criados para a glória de Deus. Quando o homem não encontra nada para glorificar, nada para adorar, coisas que não fazem sentido, o que é que ele vai fazer? Ele constrói uma imagem qualquer e vai adorar aquela imagem, vai dizer que aquela imagem é o Deus dele. Vai seguir a homens, tendo estes como ídolos, e não buscando conhecer e compreender as verdades bíblicas que nos apresenta um caminho, uma verdade, o caminho da luz e da salvação. O tópico de número 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Somente Jesus pode libertar cada um de nós, o pecador. Veja só que imagem bonita, as trancas sendo quebradas. Imagine só essas correntes sendo, então, o pecado que te trancafia, que te afasta de Deus, que tira de você a vida, que te afasta da vida, te afasta do caminho. Mas ao encontrar-se com Jesus, essas correntes são quebradas. E você tem a oportunidade de se encontrar com Cristo, de entrar na presença de Deus e se tornar um herdeiro das mansões celestiais que virão. Que maravilha, não é verdade? O primeiro tópico diz: a verdade que liberta. A passagem de João, capítulo 8, versículo 31 ao 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus, capítulo 8, versículo número 31. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade.
e por meio dela serás libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeiramente a libertação e a vida do pecador. Olha só, você já entendeu o que é o arrependimento? O que é se converter? Você conseguiu compreender isto? Olha só, arrepender-se significa mudança de atitude, mudança de direção. É como se você estivesse indo em uma via de mão única e que você estivesse na contramão naquela via. Até que algo chama a tua atenção e você é despertado e você para assim, não, eu estou indo na direção errada, é proibido andar por aqui. Então, você dá meia volta e começa agora a traçar o caminho da verdade, o caminho certo, e você jamais se desvia dele. Isso é arrependimento. Jesus disse que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus ele pode te libertar, mas você tem que se manter no caminho, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, e sempre buscando a verdade, sempre buscando viver pela verdade em Cristo Jesus. Então, vejamos. Segundo tópico, o que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. Na verdade, não existe verdade filosófica. O que eu vejo são palavras bonitas tentando enganar o ser humano em caminhos que não levam a Deus, em caminhos que vai apenas alimentar o ego da pessoa, mas não dá o sustento, não dá a paz que de fato ela precisa. Através da filosofia do homem você não encontra Deus, você não encontra o Espírito Santo. Através da verdade de Cristo você recebe o Espírito Santo, recebe dons, revelações que a filosofia não pode revelar. Somente Jesus. A verdade menciona em João, a verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. João 14,6. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Já disse o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. Agora tudo foi feito novo. É o que Jesus faz na vida do ser humano. Verdadeiramente livres. Lembra que eu falei que Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Então, só Jesus pode fazer isso. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Lembra que eu disse que Jesus é o sacrifício perfeito, sem manchas e sem mácula? Pois bem, através dele, nós podemos ter vida e vida com abundância. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Está viciadas a praticar o pecado. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem entendimento do certo e do errado. Mas ela vive em meio de pessoas de lábios impuros, assim como disse o profeta Isaías. Ó Senhor, eu vivo no meio de povos de lábios impuros e sou homem de lábios impuros. Até que Deus vai lá, toca nele e o purifica. Quem nos purifica hoje é Jesus. Mas uma criança, quando ela nasce, ela não tem entendimento do certo e do errado, mas ela vive no meio de pessoas que praticam o pecado. Então, naturalmente, a primeira coisa que ela vai aprender antes de buscar e adorar a Deus, antes dela aprender a fazer isso, ela vai aprender primeiro o quê? Pecar. Ela vai aprender a mentir.
ela vai aprender a traquinar, fazer coisas que não devem e tentar esconder o seu erro. Quando nós fazemos isso, nós estamos fugindo da presença de Deus, assim como fez Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Assim como uma criança. É desse jeito que Deus nos vê. Mas quando nós nos arrependemos, nos aproximamos de Deus, nós começamos a ter o entendimento entre o certo e o errado e temos o direito de escolher entre seguir a verdade ou a mentira. Hoje nós temos a verdade para seguir, que é Cristo, e Ele transforma e nos livra deste pecado que nos condenava. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. A Bíblia vai falar que existe uma guerra, entre a carne e o Espírito, porque a carne está contaminada pelos costumes do pecado, enquanto o Espírito anseia pela presença de Deus. Então, um peleja contra o outro. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. Sobre eles quem? Aqueles que são guiados pelo Espírito. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós nos revestimos da armadura de Deus, que se encontra ali em Efésios capítulo de número 6. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Paulo já dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus é o modelo padrão para que nós possamos nos espelharmos nele. O apóstolo Paulo vai falar, vós tendes a mente de Cristo. Aí uma pergunta, você tem a mente de Cristo? Será se eu tenho a mente de Cristo? Esta é uma pergunta que cada um de nós precisamos responder em nós mesmos. Nós não devemos deixar com que outras pessoas respondam. Apenas elas perceberão o refletir dos frutos do Espírito que será através de mim manifesto, ela poderá então ver estas coisas. Mas ainda que ela não veja, eu tenho que entender e me examinar a mim mesmo e entender se de fato eu tenho a mente ou não de Cristo. Se eu sou representante do reino dos céus, sou embaixador de Cristo aqui na terra. A palavra cristão significa pequenos cristos. E nós temos sido pequenos cristos? Essa é uma pergunta que eu te faço e faço a mim também. E devemos, a cada dia, fazermos esta pergunta. A conclusão, então, da nossa lição diz o seguinte: a verdadeira liberdade. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Que diz assim: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, esta é a aula de hoje, e só ressaltando mais uma vez que homem nenhum da humanidade pode ser salvo senão por meio de Jesus. Que o modelo do evangelismo de Cristo esteja também em nossos corações para levarmos ao povo que está cativo pelo pecado. E quais são essa mensagem? A mensagem do reino, conforme a sua pregação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17 em diante, que está escrito dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então precisamos pregar o arrependimento, precisamos pregar e denunciar o pecado para que as pessoas consigam se conscientizar que precisa de um arrependimento e de um real encontro com Deus. Que Jesus Cristo te ilumine, não só hoje, mas eternamente. Vou ficando por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.